Olá, pessoas. Meu nome é Joacil Germano, né? Sou médico veterinário e a gente vai discorrer alguns temas sobre a anatomia comparada dos vertebrados. Inicialmente, eu queria pedir a vocês, né, um pouco mais de atenção para essa disciplina, porque apesar de ser fácil, gostosa de estudar e tal, mas é uma linguagem nova, que a gente não está muito acostumado. Então isso implica em algumas barreiras para a gente poder ultrapassar. Então a gente tem que dar uma atenção maior para que depois a gente não venha a ter prejuízos quanto a isso. Beleza? Bem, e não tem como a gente começar o estudo da anatomia sem compreender alguns termos, né? Alguns termos que se utilizam nessa nova linguagem. E é para isso que a gente vai tratar essa primeira aula, esse primeiro contato aqui com a anatomia, para a gente poder estabelecer alguns critérios, entender como funciona a dinâmica. Ok? Bom, não tem como a gente não começar sem falar dos conceitos, né? Então, quando a gente fala anatomia, literalmente, eu digo que é aquele ramo da biologia que estuda a distribuição das estruturas no organismo. Ou seja, é a ciência que estuda a arquitetura, a forma e a posição e a atuação funcional na construção do corpo. Beleza? É o ramo da ciência. A anatomia, se eu puxar para a anatomia animal, anatomia veterinária, é um ramo dessa ciência que estuda a disposição das estruturas dos principais animais domésticos, tendo em vista a formação profissional de algumas, né? Mas no nosso caso a gente vai estender um pouquinho mais, a gente vai estender além da anatomia veterinária, a gente vai sair desse universo de animais domésticos e entrar no universo de animais selvagens e exóticos, que aí é um mundo bem amplo, tá? Por isso que a gente pede para vocês ficarem bem atentos quanto a isso. Mas vamos fazer um breve histórico aqui, né? Ou seja, quando é que começou a anatomia? Para vocês, quando é que iniciou o estudo da anatomia? Então, cara, o estudo da anatomia, na verdade, ele iniciou lá desde a época da pré-história. A partir do momento que o homem da caverna começou a fazer aquelas inscrições rupestres, que a gente está acostumado a ver em documentários ou em fotos. Então, a partir do momento que ele começou a fazer aquelas inscrições rupestres, desenhando um animal, desenhando a forma de um humano, caçando, aquilo ali já era um estudo anatômico, né? Já era o detalhamento de uma estrutura anatômica. Tem desenhos riquíssimos, tem gravuras riquíssimas, inclusive com feto presente no abdômen. Então é uma coisa bem elaborada para aquela época. Então ali é o estudo da anatomia, né? Ali já iniciou realmente o estudo da anatomia e veio crescendo, lógico, de lá para cá. Porém, esse estudo, né, como a gente está falando a nível global, a nível mundial, esse estudo teve algumas dificuldades. E dentre as dificuldades, a maior que existia, que eu considero a maior, né, é aquela parte ali onde onde eles não tinham um consenso do nome. Claro, se surgiu em vários locais do globo, em vários locais do mundo, cada local tinha um nome diferente para determinada estrutura. Então a cabeça aqui poderia ser chamada de tal coisa, no outro lado do mundo ser chamada de outra coisa, e aí vai, né? Então era uma bagunça que precisava ser organizada. Então a partir daí, por volta de 1895, estabeleceu-se a Basel Nominathomical, que é a base de estudos, os primeiros termos de estudo. A galera posso dizer assim, a galera se reuniu, né, e decidiram a partir desse momento que existia uma base de nomes para poder todo mundo falar a mesma língua, né, não ficar com linguagens diferentes. E em 1952 foi constituído o Comitê Internacional de Nomenclatura Anatômica, que aí sim esse grupo, eles elaboravam as normas de como seria e os nomes das particularidades que seriam batizados a partir de então, né?
E aí eles estabeleceram alguns princípios para poder se ter essa harmonia na formação dos nomes. Primeiro, que cada estrutura deveria ser designada por um único nome. Isso para facilitar. Você vê, olha, eu falei lá no início, a anatomia é complexa, ela é um pouco complicada, precisa de dedicação, precisa que o aluno se dedique, que estude um pouco para poder a gente entender o processo, né? Mas tudo é feito para facilitar. O gostoso da anatomia é isso, porque ela parece ser complicada, mas ela não é, ela é tranquila de estudar. E esses princípios que foram estabelecidos é justamente com esse intuito, para que o aprendizado e a fixação do nome da estrutura da anatomia, ela seja mais leve e seja mais fácil. Tudo corrobora para ser mais fácil. Então, o primeiro princípio é lá. Cada estrutura deve ser designada por um único nome, exceto poucas exceções, né? Mas você tem, por exemplo, aqui pegar membro superior, né, humano, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo, falange. Então, um único nome designa e tranquilamente a gente consegue identificar onde é cada estrutura, né? Agora, para que ficasse universal, a linguagem da época, a linguagem universal da época era o quê? Latim. Então, esses nomes deveriam ser formados pelo latim. Agora, cada país teria a liberdade de traduzir para a sua língua, né? Mas o esqueleto básico seria em latim. Cada nome deve ser dentro do possível mais curto possível. Facilita o aprendizado. Húmero, rádio, ulna, né? Citando nossos exemplos que a gente citou aí anteriormente. Os nomes devem ser, em primeiro lugar, de fácil memorização, mas com um valor informativo para que justamente você memorize, mas que ele tenha um caráter de reconhecimento, que seja fácil de você reconhecer, seja fácil de você aprender. Aquelas estruturas que estão localizadas topograficamente dentro de uma mesma região, elas preferencialmente devem receber o mesmo nome. E aí isso é que é massa. Porque aí você vem ali, por exemplo, a face medial da coxa. Você tem artéria femoral, veia femoral e nervo femoral. Você vê três estruturas diferentes com o mesmo nome, né? Simples. Vem aquelas exceções, né, que a gente disse é designada por um nome, salvo algumas exceções, que aí você tem femoral, é o mesmo nome, mas você tem nervo femoral, dois nomes, né? Mas nervo femoral, artéria femoral, veia femoral. Show! Já matou a pau aí, né? Já facilitou bastante o aprendizado. Adjetivos qualitativos diferenciais devem ser oposto, tipo direito e esquerdo, e aí vai. E uma coisa importante que perdurou na anatomia durante muito tempo, que é o uso de epônimos, que devem ser evitados ao máximo. O que é epônimo? É quando você dá o seu nome a uma estrutura, enfim. Então, é aquele caso de você descobrir uma estrutura. Poxa, eu descobri que existe um músculo na região interna da escápula de uma iguana, e eu vou e coloco o nome daquele músculo joacil. Não pode, porque isso tem que ter caráter informativo. Então eu tenho que dar uma relação a esse nome com informação e não com homenagem a quem descobriu. Beleza? Então, com base nesses princípios que foram estabelecidos, a anatomia se tornou fácil de aprender, se tornou mais tranquila de você estudar e, consequentemente, tranquila de se ter um consenso entre a comunidade científica, porque todo mundo agora fala a mesma língua de acordo com esses princípios que foram estabelecidos. Ok? Em 1955, houve a grande reunião, né, onde esses conceitos, esses princípios todos pré-estabelecidos, eles foram aplicados, e aí foi-se construído, foi-se inaugurado na Paris Anomia Anatômica,
né, que foi uma reunião onde você estabeleceu realmente os princípios, os nomes, uma nomenclatura geral para todas as estruturas conhecidas até então, né? E em 1968 foi criada a Nomina Anatômica Veterinária, que é a NAV, né? A nomenclatura anatômica dos animais domésticos, que é bem estabelecida. Agora você vê, isso é complexo, né? Porque eu tenho a Nomina Anatômica Humana pré-estabelecida, tudo fixado, os nomes tudo direitinho, exceto estruturas que ainda venham a ser descobertas, que é possível, né? E eu tenho a Nomina Anatômica Veterinária, que é, como eu diria, também já toda pré-estabelecida, exceto alguma estrutura que for descoberta que receberá o nome, seguindo aqueles princípios lá. Mas quando eu trago para a anatomia dos animais selvagens e exóticos, a gente encontra umas complicações, porque é um mundo bem amplo, tá? E não tem assim uma nomina anatômica geral. O que existe é um bom senso, por enquanto. É um bom senso onde a gente adapta a nomenclatura anatômica, tanto veterinária quanto humana, para esses indivíduos em si. Beleza? Para você ter ideia. Se a gente tirar uma brincadeira aqui, mas para você ter ideia, por exemplo, o homem é numa posição. A posição anatômica de um homem é uma, né? Ele é bipedal, então ele está lá de pé. Depois a gente vai falar sobre essa questão de posição anatômica, né? Mas ele está lá em pé. O cão, ele é quadrúpede. Então a posição anatômica do cão é quadrúpede. Então quando eu me refiro a uma estrutura que está acima, né? No homem é uma coisa. Quando eu refiro à estrutura que está acima no cão, recebe um outro nome por conta da posição quadrupedal. Agora você imagina um morcego. Qual é a posição anatômica do morcego? Né? Aí é bronca, porque o cara está de cabeça... Normalmente ele está de cabeça para baixo. Então seria o contrário, mas a gente utilizando o bom senso, a gente mantém a nomenclatura como se ele fosse bipedal. Okay? Então esses são detalhes que entravam o aprendizado nessa parte de animais silvestres, que a gente precisa ter bastante atenção para não ter nenhum escorrego ali. Beleza? Vamos para frente. A anatomia ela tem subdivisões, né? Eu estou clicando aqui porque eu estou acompanhando pelos slides, senão eu começo a viajar aqui e a gente não termina essa aula nunca. Eu tenho que manter o foco nos slides que a gente está passando. Então, essa anatomia, de uma forma geral, ela não é única. Ela tem subdivisões anatômicas, né? Ela se subdivide. Ou seja, eu tenho a anatomia propriamente dita, que é a anatomia macroscópica, aquela que eu posso enxergar ali com meus próprios olhos, é o que a gente vai ver quando a gente tiver a oportunidade de ter a aula prática, né? Existe a anatomia microscópica, que é a histologia, onde você precisa de um aparelho para poder ver, que é o microscópio. Você tem a anatomia do desenvolvimento, que estuda as modificações durante o período de nascimento, juventude, maturidade e velhice. Você tem a anatomia do desenvolvimento pré-natal, que a gente conhece como embriologia. Você tem a anatomia comparativa, que esse é o foco da disciplina, né? Onde você vai ter as bases anatômicas da morfologia, onde a gente se concentra ali em dizer as diferenças entre as espécies, né? O que é importante a gente salientar, que não tem como a gente entrar em detalhes de cada estrutura, porque é um mundo, né? Então a gente vai entrar somente naquelas diferenças que há de forma mais curiosa entre as espécies, beleza? Anatomia especial, né? Quando você estuda um grupo específico de indivíduos ou espécies, tipo antropotomia do homem, né? Hipotomia do cavalo, a felinotomia, quando é de felino, e assim vai. E anatomia funcional, quando você está relacionando aquelas estruturas com base nas suas funções, usando para isso conceitos de fisiologia, bioquímica, biofísica, e aí vai. Beleza? Então é assim que se divide. Agora, quanto ao método de estudo,
como é que a gente estuda a anatomia, eu tenho 3 formas de dividir essa anatomia, né, conforme o método de estudo. Eu posso estudar de forma sistemática, ou seja, através de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema urogenital, sistema nervoso. Eu posso estudar de forma topográfica, onde eu vou estudar a anatomia de determinadas regiões, topografia do tórax, topografia do abdômen, topografia da região cervical, né, que é o pescoço. E eu tenho a anatomia aplicada quando eu vou realmente mais a fundo em determinadas estruturas. Vou ter uma aplicação maior, vou me dedicar um pouco mais a determinadas estruturas. Beleza? Então essas são as 3 formas que é dividido conforme a forma de você, do método de estudo. Agora, se a gente for pensar nos princípios da construção corpórea, tem alguns termos que a gente precisa saber. Né? E esses termos são antimeria, metameria, paquimeria, estratificação, homologia e analogia. Tá? Esses 6 nomes, 6 subdivisões que a gente precisa saber. Né? Então, o que é antimeria? Antimeria é quando eu tenho, né, o estudo, quando eu tenho uma estrutura que eu possa partir ao meio e eu tenha 2 lados iguais. Né? Por que eu fiz assim iguais? Porque quando eu traço aqui, que eu corto aqui, essa minha metade ela é igual à outra, mas se eu for analisar com um pouquinho mais de detalhe, ela tem algumas nuances de diferença, que é o que faz o diferencial de uma pessoa para outra, basicamente, né? Ou de um indivíduo para outro. Mas, basicamente, quando eu digo antimeria, eu tenho direito e tenho esquerdo. Eu divido o indivíduo em 2 porções, direita e esquerda. Beleza? Quando eu tenho metameria, eu vou dividir o indivíduo ao meio aqui, ó, e não assim em 2 partes iguais, mas em 2 partes diferentes. Uma superior, outra inferior. Né? No caso dos bípedes. Uma superior, outra inferior. E eu tenho a paquimeria, que é quando eu pego o indivíduo ali, ó, ao nível da coluna vertebral, né? Agora aqui de lado, e eu divido aqui, ó, ao meio. Né? Então, eu tenho uma parte, no caso dos bípedes, anterior e outra posterior. Nos casos dos quadrúpedes, uma ventral e outra dorsal. Estou começando a introduzir nomes aí para vocês, né? Uma dorsal, outra ventral. A gente vai ver direitinho isso. Bem direitinho mesmo. E quando eu falo de estratificação, é porque praticamente todas as estruturas do organismo, estruturas anatômicas do organismo, elas sofrem um processo de estratificação, ou seja, elas são construídas por camadas, são estratificadas. Então, se eu tenho um olho, por exemplo, se eu tenho um dente, por exemplo, esse dente ele não é uma peça única, ele é uma peça que é formada por camadas. Se eu tenho um olho, o olho é formado por camadas. Se eu tenho um estômago, o estômago, apesar de ser um órgão muscular, mas ele é composto por camadas. Camadas de músculo que se sobrepõem. Então, toda estrutura, um osso, um ovário, um baço, um fígado, um pulmão, o que for, ele é composto por camadas. E esse processo de formação de camadas a gente chama de estratificação. Okay? E agora vem aqueles termos que a gente sempre via na biologia, né? A biologia lá do 2º grau, que é homologia e analogia, que às vezes a gente confunde. Eu confesso que eu sempre confundia isso, homologia e analogia. Mas homólogo é quando a mesma estrutura ela é utilizada para funções diferentes. A mesma estrutura anatômica é usada para funções diferentes. Então vamos pegar aí um membro torácico ou membro superior. Né? Vamos pegar um membro torácico de um homem, o membro torácico de um cavalo, membro torácico de um morcego, membro torácico de uma baleia. Então, vamos pegar esses exemplos. Então, é a mesma estrutura embrionária que se formou. É a mesma estrutura, inclusive tem os mesmos ossos. Porém, são usados para funções diferentes. O homem usa para pegar as coisas.
O cavalo vai usar ali para trotar e correr, deslocamento. O morcego vai usar o membro superior para voar. E a baleia vai usar o membro como uma espécie de nadadeira para poder deslocar na coluna d'água, para nadar. Então, são funções diferentes para o mesmo membro. Ok? Vamos seguindo. E analogia é quando a estrutura é análoga à outra. Né? Está dizendo, análoga, é igual, porém diferente. Como é isso, Jacil? Secou a garganta. Como é isso? Como é essa analogia? Como é igual, porém diferente? Da seguinte maneira. Você tem, por exemplo, a asa do morcego. Você tem, por exemplo, a asa de uma ave. Você tem, por exemplo, a asa de um inseto. Então, são estruturas diferentes. Vamos pegar aqui a asa do morcego e a asa do inseto. São estruturas diferentes. Né? A asa do inseto não vai ter a mesma estrutura anatômica, não vai ter os ossos, o raio, una, húmero, nada. Né? Então, são estruturas diferentes, inclusive embriologicamente diferentes, porém que têm a mesma função, que é voar. Então, eles são análogos. Eles desempenham a função do voo, mas têm origens embrionárias completamente diferentes. Então, essa é uma analogia. Ok? Então, se eu pegar a asa do morcego, a asa de uma ave e a asa do inseto, a asa do morcego ela é homóloga à asa da ave. Ok? Mas a asa da ave ela é análoga à asa do inseto. E a asa do inseto ela é análoga à asa do morcego. Compreendido? Põe bola para frente. E a gente ainda tem, principalmente dentro dos humanoides, né, dentro dos humanos, a gente ainda tem uma coisa chamada de biotipologia. Né? Nos cães a gente leva muito isso para a parte de crânios, porque é onde tem uma diferenciação um pouco maior. Mas vamos para o modelo humano. Então, o modelo humano a gente tem, dentro da biotipologia corporal, né, do corpo todinho, eu tenho aqueles indivíduos que são longilíneo, nas duas extremidades. Né, eu tenho o longilíneo, o brevilíneo, e no meio eu tenho o normolíneo. O normolíneo é a pessoa que tem as dimensões mais dentro de um padrão dito normal, de uma estrutura anatômica de dimensões que se distribuem de forma proporcional. O longilíneo é aquele indivíduo que ele é compridão. Ele é longínquo, né? Ele é longilíneo mesmo, longe. Longilíneo, longe de uma linha longa. Né? Então aquele cara compridão. Né? Jogador de basquete quando é adolescente, o cara é um longilíneo. Geralmente é aquele cara grandão, desengonçado. O que está na outra extremidade, o brevilíneo, é aquele cara que tem as dimensões que quase se equivalem. Né? A altura se equivale à largura. Ok? São 3 biotipos que a gente encontra dentro da espécie humana, que é normal, mas que tem suas diferenças anatômicas, né, quanto à biotipologia. Então eu tenho o longilíneo, o brevilíneo e o normolíneo. Se a gente levar isso para cães, por exemplo, vamos ver a estrutura craniana de cão, porque um cão ele era um lobo, tinha uma característica X, mas a partir do momento que ele foi domesticado e que a galera começou a ter esses cruzamentos e raças e lá vai, né? Então acabou que a estrutura craniana é a que mais muda dentro de uma raça, né? O que mais caracteriza uma raça. Lógico que uma raça ela é caracterizada por várias avaliações do padrão anatômico. E aí vai desde o focinho, né? Desde o plano nasal lá até a pontinha da cauda. Então isso tudo influencia. Mas a característica craniana, você vê o crânio de um animal, você diz mais ou menos que raça ele é pela estrutura craniana, muitas vezes. Então, eu tenho aqueles cães que são dolicocefálicos, são aqueles de focinho muito alongado, e eu tenho aqueles cães bracocefálicos, que são aqueles cães com focinho muito curto, que aí isso é tema de uma... Depois a gente pode até discutir um pouco sobre isso.
essa questão dos cães braquicefálicos. Né? Isso foi uma seleção anatômica que foi realizada, mas que foi de uma forma até, eu diria, irresponsável. Né? Por que eu diria irresponsável? Porque foi levando em consideração a questão beleza dos animais, mas esquecendo de avaliar a questão funcional. E isso, lógico, que trouxe problemas. Mas isso é tema de uma outra conversa. Né? Por hoje, vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Bom, e a gente sabe que dentre os animais, né, e eu vou tomar como exemplo o humano, porque é mais fácil da gente observar, existe uma distribuição corporal, uma proporção corporal durante a fase de crescimento, durante o crescimento do indivíduo. Então, quando o indivíduo ele é juvenil, ele é completamente diferente, não só pelo tamanho, né, mas a estrutura dele é completamente diferente de um indivíduo adulto. Completamente diferente. Ah, José, e como é isso completamente diferente? Ah, você vê uma criança como é, né? A implantação das orelhas é diferente, ela é um pouco mais alta, a cabeça é um pouco maior, o corpinho um pouco mais curtinho, cheio de dobrinha, né? Proporcionalmente a cabeça ela é enorme em relação ao corpo. E aí você vai crescendo, você vai se distribuindo melhor e vai ficando mais proporcional, dentro de uma medida mais proporcional. Né? Mas isso tudo tem uma explicação lógica, evolutiva. Né? A criança ela tem aquelas estruturas anatômicas características, o cabeção, as orelhinhas diferentes da implantação, para parecer um pouco mais sensível, e isso sensibiliza quem vai ser o cuidador, ou seja, os pais, a ter um maior cuidado parental. Okay? Isso a gente tem trabalhos relacionando a estrutura anatômica da criança com o grau de fofura, por exemplo. Né? Como ela é mais fofa, quando ela é menos fofa. Beleza? Então, essa primeira aula, a gente vai parar por aqui. Esse primeiro vídeo a gente para por aqui. Porque o próximo vídeo, para não ficar tão maçante, né, eu não vou deixar vídeos muito longos, vou preferir fazer fragmentações para a gente poder ficar mais fácil de entender e de respirar também. Mas o próximo vídeo a gente vai falar sobre termos de direção. Okay? Que aí eu vou pegar alguns modelozinhos aqui pra gente, especiais, meus amiguinhos, para a gente poder entender um pouquinho mais. E aí esse próximo vídeo nosso, a gente vai ter que aprender bem direitinho cada estrutura, cada nome, porque é a base do conhecimento da anatomia. Até agora a gente fez somente uma introdução de curiosidade. A base do conhecimento mesmo a gente começa no próximo. Show? Então, vamos para o próximo.